Olá! Hoje vamos para a aula de arte, aula 12. Sou a professora Aline e vou aí com o 9º ano na aula de hoje. Hoje falaremos sobre os elementos visuais da dança, que são aí o movimento, o espaço e o tempo. Como objetivos temos pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e encenação da dança, explorar elementos constitutivos do movimento cotidiano e do movimento dançado, abordando criticamente o desenvolvimento das formas de dança em sua história tradicional e contemporânea, experimentar e analisar os fatores do movimento. A dança, então, ela se caracteriza aí, de modo geral, pelo uso do corpo, né? Em realizar em movimentos ritmados, geralmente com o auxílio aí de um som ou de uma música, né? Nós dançamos sozinhos, em pares, em grupos, em festas, tanto crianças, jovens e adultos, né? Dançam, então é algo bem eclético. Para essa dança, então, ela pode ser praticada por todas as pessoas, de todas as faixas etárias, tanto no sentido de prazer, de atividade física e também profissionalmente. Dentro, né, da dança, nós temos aí o movimento, tá? A cinesfera ou quinesfera é tudo que a gente pode alcançar, tá? Né, com o nosso corpo, perto ou longe. Então, nós estando no nosso eixo, é toda a distância que abrange, então, que a gente consegue alcançar. Na imagem, nós temos, então, a bailarina, toda essa estrutura ao redor dela é até onde o corpo alcança, tá? Isso é chamado de cinesfera. É a esfera, então, que delimita o limite natural do espaço pessoal, né? Do entorno do corpo que se move. Aí nós podemos abrir um parênteses, né, que o espaço não vai ser igual para todas as pessoas, porque temos aí os fatores, né, de altura, por exemplo, né, que pode ser que o meu esticar de braço, a minha amplitude no movimento dançado, seja maior do que uma pessoa um pouco mais baixa, né, ou o contrário também. Então, esse movimento tem a ver com os limites do corpo, né, ao redor de si mesmo, que conseguem utilizar no espaço. O fluxo, né, que né, pela cor a gente já orientei vocês que está dentro ali do movimento, temos o fluxo, que é a qualidade de movimento que se refere à tensão muscular com a qual se deixa fluir o movimento. Então, é uma fluência contínua, interrompida e seus graus de tensão, né? Esse fluxo, então, a imagem de exemplo é bem isso, né? A tensão aplicada, então, a esse fluxo. Também, dentro do movimento, temos os giros, né? O giro vai depender do estilo de dança, né? Se é balé, se é street dance, contemporâneo, enfim. De qualquer forma, é rotacionar o seu corpo sobre o próprio eixo. Os giros trazem a experiência de equilíbrio, né? Estabilidade ali e o desequilíbrio. Então, o giro, ele vai ser essa rotação, mas de acordo com cada estilo de dança, ele vai ter, enfim, finalizações diferentes, intenções diferentes. Mas todos eles vão ser essa rotação sobre o próprio eixo. Dentro também, né, do movimento, temos os saltos, né? Eles podem ser feitos, então, verticais ou horizontais. Na imagem nós temos os dois exemplos ali. E são os pulos, né, que são realizados pelos bailarinos, então, que deixam o corpo, então, sem suporte temporariamente. É tirar os pés do chão, realmente, né? Ele ocorre, então, quando o corpo fica suspenso no ar, perdendo o apoio e o contato com o chão, né, ou outra base de sustentação, né? As imagens temos bem nítidas, então, os saltos, né, esses pulos dados pelos bailarinos. Então, tudo isso entra ainda no eixo do movimento.
O eixo, né? Eu acabei de falar ali, mas o eixo, então, ele é o fortalecimento dessas cadeias musculares, principalmente do centro, né? Tendo o centro do corpo, então, para essa movimentação, possibilitando, então, o estudo da sustentação e equilíbrio. Então, olha só, nós, para ficarmos, né, em pé assim, nós temos esse eixo central. A partir do momento, né, que eu me desloco para frente, até onde eu consigo manter o equilíbrio, eu saí do meu eixo central. A mesma coisa para trás, já é um pouco mais difícil, né? Mesma coisa para as laterais, então. Quando eu saio desse meu eixo central, né, para as diferentes direções. Aqui nós temos a imagem que representa bem isso e o bailarino se mantém firme ali também confiando, né, na moça que está ajudando nesse equilíbrio. O peso também entra ali dentro do movimento, tá? E esse peso é a qualidade, então, do movimento que refere-se à mudança de força, tá? Utilizada, então, pelo corpo para se movimentar. Esse peso, ele pode parecer leve ou parecer muito pesado, né? Aqui nós temos, né, eu friso nesses dois exemplos que ambos, né, retratam esse peso, mas na imagem do canto ali que está preto e branco, a bailarina parece flutuar, né? É uma leveza imensa. Claro que nós vemos nos detalhes, existe uma força muito grande, né, muscular ali sustentando, mas há essa intenção de um peso leve. Já as bailarinas da imagem mais abaixo, elas intensificam esse peso pela postura, pela maneira que se coloca, tá? Também é uma qualidade ali do movimento. O espaço, né? Então, no início, falamos movimento, agora espaço. Vai ser tudo aquilo que nos rodeia, tá? É o ambiente, então, no qual o dançarino tem para se movimentar, o palco, né? Esse espaço, ele pode ser tanto em relação a uma pessoa com a outra, quanto o total, né? O palco todo, digamos. Dentro desse espaço, temos os níveis, tá? Que são em relação à altura, tá? Médio, alto e baixo. De modo geral, aí esses movimentos, eles são possíveis então do corpo, utilizando os espaços acima da cabeça, na altura da cintura, então, ou abaixo dela, tá? Esses níveis, então, do espaço, aonde isso vai ser executado, né? Esse movimento, então, nível alto, médio ou baixo. Também, dentro do espaço, temos a dimensão, tá? Que é, então, a extensão entre duas direções opostas. É um elemento básico de orientações, né, de orientação do espaço. Também temos a direção, tá? É bem importante. É a trajetória, né, traçada. É o sentido para onde o movimento segue, partindo sempre, então, do centro do corpo. Então, se esse meu movimento, a direção que ele vai para cima, se ele vai para baixo, ou se ele vai para frente da plateia. Então, para onde eu quero que esse meu movimento vá? Também temos o deslocamento, né? É ir de um lugar a outro, tá? Então, ele se dá quando você está utilizando, né, o palco, por exemplo, em uma cena. Você se desloca, então, para pontos específicos, tá? De uma coreografia. Então, uma bailarina, né, como na imagem, sozinha ali, ela não vai dançar apenas nesse ponto, nesse foco central, mas ela utiliza todo esse espaço fazendo esses deslocamentos. O tempo também aí, ele se refere, então, à velocidade em que são executados determinados movimentos, né? Pode ser rápido, moderado, lento, mas o tempo, ele é bastante difícil, ele precisa ter uma comparação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico, né? O ritmo da fala. Eu posso achar que eu falo rápido, mas junto com alguém que fala mais rápido do que eu, a minha fala não vai ser rápida, então eu preciso ter sempre
algo para comparar, né? E isso também se refere à velocidade, né? Ao tempo do movimento. Uma dança pode ser rápida, mas ao eu assistir um outro espetáculo que é num ritmo ainda mais intenso, ela já vai ser talvez lenta. Então, ela é muito variável de acordo com, né, com a sua comparação. Aqui eu deixei então um espetáculo de dança acrobática, tá? De um grupo chamado Zurkaró. Observe todos os elementos da dança presentes nessa coreografia. Então, nesse exemplo que eu deixo para vocês dessa dança, esse grupo explora tanto os níveis, então é um grupo de dança acrobática, então eles jogam as bailarinas e tudo mais. Nós temos também a velocidade, nós vamos ter trechos mais rápidos, mais lentos. Então, dentro da própria coreografia, podemos comparar aí essas velocidades, os deslocamentos pelo espaço, tá? Rotações, giros, saltos, tudo isso em uma única coreografia. Assistam que vale a pena, é um show de dança acrobática. Muito bem, essa foi a aula de hoje então, nos encontramos na próxima. Até mais!